Olá pessoal, sejam bem-vindos à 12ª videoaula desse curso de Direito do Trabalho. Na aula anterior, encerramos a análise do contrato de trabalho, sendo mais técnico, contrato de emprego. E nesse momento, iremos nos dedicar ao tema duração do trabalho, ou, como preferem alguns, jornada de trabalho. Pois bem, ao remontarmos a história, não apenas no Brasil, mas no mundo de um modo geral, é muito comum que nos deparemos com movimentos sociais em busca de melhores condições de trabalho. E nessa busca de melhores condições de trabalho, algo que sempre foi debatido é a questão da limitação da jornada de trabalho. Diversos são os fundamentos que buscam justificar essa limitação da duração do trabalho. Assim, podemos citar pelo menos 3 fundamentos para a limitação da jornada de trabalho. Quais sejam? Temos um fundamento biológico, que diz respeito aos efeitos psicofisiológicos causados ao empregado, em virtude do cansaço, da fadiga. Temos um fundamento social, em que o empregado precisa dispor de tempo para lazer com sua família. E, por fim, temos ainda um fundamento de cunho econômico, ou seja, a limitação da jornada de trabalho contribui para o aumento da produtividade e diminui o desemprego, já que uma jornada menor necessita de mais empregados a serem contratados. No Brasil, a primeira Constituição que tratou do tema foi a Constituição de 1934. Naquele momento, já se estabeleceu a limitação de 8 horas de trabalho por dia. De lá para cá, todas as constituições do Brasil passaram a tratar do tema. Atualmente, a jornada de trabalho encontra limites, tanto na CLT quanto na nossa atual Constituição, Constituição da República de 1988. Vamos à lousa. O artigo 58 da CLT diz o seguinte: a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Já o artigo 7º, inciso 23 da Constituição da República, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 23. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Observem, portanto, que temos 2 limites. Um limite diário, de 8 horas por dia, e um limite semanal, de 44 horas de trabalho por semana. Observação. A expressão jornada de trabalho refere-se à quantidade de horas por dia. Portanto, é errado dizer jornada de trabalho diário, pois, se é jornada, já é diário. É por isso que alguns autores preferem utilizar a expressão duração do trabalho, ao invés de jornada, já que o termo duração do trabalho é algo mais amplo. Logo, quando nos referirmos ao limite de horas de trabalho por dia, podemos dizer que a jornada de trabalho atualmente é de 8 horas. Quando nos referirmos à limitação de 44 horas de trabalho por semana, é incorreto, logo, dizer jornada de trabalho. Nesse caso, podemos usar a expressão módulo semanal. Pois bem, já sabemos a limitação da duração de trabalho que a legislação nos impõe. 8 horas por dia e 44 horas por semana. A questão é, e se o empregado trabalhar mais do que esse limite? É possível que haja extensão da jornada de trabalho? A resposta é afirmativa. É possível sim que a jornada seja extrapolada. Temos 2 situações em que isso é possível. São os casos de horas suplementares e horas extraordinárias. E nesse ponto, já temos uma primeira observação. Não podemos confundir horas suplementares com horas extraordinárias. Veremos a diferença um pouco mais à frente. A primeira situação em que a jornada de trabalho pode ser extrapolada são os casos de horas suplementares. Observem o que diz o artigo 59 da CLT. Lousa. Artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, e aqui temos uma alteração trazida pela reforma trabalhista, por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
Dando continuidade, o parágrafo 1º diz o seguinte: a remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% superior à da hora normal. Portanto, é possível que o limite estabelecido pela legislação seja extrapolado, com a limitação de, no máximo, 2 horas excedentes. Logo, nesses casos de horas suplementares, é possível que o empregado trabalhe até 10 horas por dia. Para que haja horas suplementares, é preciso que exista um acordo individual entre empregador e empregado, ou ainda uma negociação coletiva, o que se dá por meio de um acordo ou convenção coletiva. Destacamos nesse ponto a alteração trazida pela reforma trabalhista, que passou a permitir que as horas suplementares pudessem ser negociadas via acordo individual entre empregado e empregador. Antes da reforma, antes de 2017, era obrigatória a intervenção dos sindicatos. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 59, essas horas extras são pagas com um acréscimo de, no mínimo, 50% a mais do valor da hora normal de trabalho. É o tão conhecido adicional de hora extra. Observe ainda que é possível que o valor de hora extra tenha um acréscimo maior do que 50%, desde que isso seja acordado entre as partes, que haja previsão em negociação coletiva ou ainda que a legislação específica, no caso, tenha previsão mais vantajosa. Prosseguindo, lousa. Há casos, senhores, em que, mesmo extrapolando as horas diárias, o empregado não terá direito ao pagamento de horas suplementares, tendo em vista que é possível que haja o que chamamos de compensação de horas. Ou seja, o empregado trabalha a mais em um dia e depois compensa, diminuindo a sua carga horária em um outro dia. Para que essa compensação ocorra, é possível que seja formado um banco de horas. Esse banco de horas deve respeitar alguns requisitos previstos no artigo 59 da CLT. Quanto ao banco de horas, a grande novidade trazida pela reforma trabalhista é que passou a ser possível acordar individualmente esse banco de horas, ou seja, é possível que empregado e empregador acordem a forma de compensação do banco de horas, né? Antes da reforma, o banco de horas exigia também a intervenção obrigatória dos sindicatos. Portanto, atualmente, o banco de horas pode ser firmado por negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva, e também pode ser firmado por acordo individual entre empregado e empregador. A questão é que temos algumas limitações quanto ao banco de horas firmado por acordo individual. Tomem nota. Se o banco de horas é firmado por acordo individual escrito, a compensação de horas deve ocorrer em, no máximo, 6 meses. Se o banco de horas é firmado por acordo individual não escrito, por acordo individual verbal, a compensação deve ocorrer dentro do mesmo mês. Ok? Guardem essas regrinhas. Para encerrar o tópico, compensação de horas, precisamos ainda fazer uma última observação. Lousa. É possível que haja compensação de horas no chamado regime de 12/36, em que o empregado trabalha 12 horas e descansa 36 horas. O regime de trabalho 12/36 pode ser firmado por negociação coletiva ou por meio de acordo individual escrito. O acordo individual escrito também é novidade da reforma trabalhista. Anteriormente da reforma, antes da reforma, somente era possível por meio da intervenção dos sindicatos. Outra questão trazida pela reforma trabalhista e que impacta diretamente no trabalho do empregado é o seguinte, tomem nota. Como o empregado terá folga durante a semana, ele não terá direito ao descanso semanal remunerado, ao descanso em feriados e tampouco à prorrogação do trabalho noturno. Assim, quando o empregado trabalhar no domingo ou feriado, ele não terá direito a receber nada a mais por isso. Recapitulando, nós dissemos que a jornada de trabalho pode ultrapassar o limite previsto pela legislação em 2 situações. Nos casos de horas suplementares, que acabamos de estudar, e também nos casos de horas extraordinárias, que é o que vamos analisar a partir de agora. Vamos à lousa. Conforme falamos anteriormente, a hora suplementar não se confunde com hora extraordinária.
que está prevista no artigo 61 da CLT. Vejamos. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Pois bem, entendam que hora extraordinária não se confunde com hora suplementar. A hora extraordinária, que estamos estudando nesse momento, poderá ocorrer em 3 situações. São elas. Primeiro, força maior, quando a prorrogação do trabalho se dá em razão de um evento externo. Exemplo, o trabalho precisa ultrapassar a jornada ordinária, a jornada normal de trabalho, em razão de um incêndio ou mesmo uma enchente. Segunda e terceira situações, serviços inadiáveis ou serviços cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. São aqueles serviços que não podem ser terminados durante a própria jornada de trabalho. A jornada de trabalho ordinária. Exemplo, empregados que trabalham com produtos perecíveis, que devem ser acondicionados em refrigeradores e que não podem ser interrompidos, sob pena da deterioração do produto. A primeira observação sobre a hora extraordinária, nós já falamos. Só pode ocorrer nas 3 situações que já anunciamos. A segunda observação refere-se ao fato de que, nas hipóteses de hora extraordinária, ao contrário do que ocorre com as horas suplementares, não se exige acordo prévio. Ou seja, verificada uma das situações que acabamos de analisar, o empregado tem o dever, tem a obrigação de realizar o trabalho após a jornada. Prosseguindo, ainda quanto à duração do trabalho, precisamos falar um pouco sobre o trabalho em regime de tempo parcial, lousa. No Brasil, pelo menos até o momento, a legislação não estipula uma quantidade mínima de horas para serem trabalhadas. Temos apenas a fixação de horas máximas, limites máximos, 8 horas por dia e 44 horas por semana. Assim, é possível que o trabalho seja efetuado com uma quantidade de tempo inferior ao limite previsto. É o que chamamos de trabalho em regime de tempo parcial. Voltem comigo na câmera. O trabalho em regime de tempo parcial é aquele que, primeira hipótese, não exceda o limite de 30 horas semanais. Nesse caso, não se admite horas suplementares. E a outra hipótese, de termos o trabalho em regime de tempo parcial, ocorre na situação em que o limite de horas semanais não ultrapasse 26 horas. Nesse último caso, de no máximo 26 horas, permite-se até 6 horas suplementares por semana. Quanto ao cálculo do salário do empregado em regime de tempo parcial, vejam o que diz o artigo 58A da CLT, lousa. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral. Logo, se um padeiro de uma determinada padaria ganha R$3.000 para trabalhar 44 horas por semana, um padeiro que trabalha na mesma padaria por 22 horas por semana, metade do módulo semanal, deve receber R$1.500. O cálculo é proporcional. Para encerrar essa videoaula, vocês ainda precisam saber o seguinte: existem empregados que não se submetem à limitação da duração do trabalho. Isto é, o seu trabalho não estará limitado a 8 horas por dia e 44 horas por semana. Vamos à lousa. Não são abrangidos pelo regime de limitação da duração do trabalho. A. O empregado externo, previsão no artigo 61, inciso 1 da CLT. B. Exercente de cargo de gestão, previsão no artigo 61, inciso 2, também da CLT. E por fim, letra C, o empregado em regime de teletrabalho, artigo 61, inciso 3, também da CLT. Essas 3 figuras não estão reguladas pelo regime normal de duração do trabalho. Vamos analisar cada uma dessas hipóteses. Primeira hipótese, empregado externo, que é aquele que exerce atividade externa incompatível com a fixação do horário de trabalho. O serviço é realizado longe dos olhos do empregador,
que não tem como determinar o período exato em que a atividade está sendo prestada. Exemplo, vendedores viajantes. Segunda hipótese de emprego que não submete à limitação da jornada de trabalho. Temos o exercente de cargo de gestão, que é aquele que exerce cargo de gestão, né, como um gerente de determinado empreendimento. Para que o empregado que exerça cargo de gestão não esteja subordinado à limitação da jornada de trabalho, ele deve ter um acréscimo salarial igual ou superior a 40% do seu salário efetivo. Nessa situação de exercente de cargo de gestão, temos uma peculiaridade, essa peculiaridade que acabamos de falar. Para que a sua jornada de trabalho não esteja limitada a 8 horas por dia e 44 horas por semana, ele deve ter um acréscimo salarial de pelo menos 40% do seu salário efetivo. Por fim, temos ainda o empregado em regime de teletrabalho. Nesse caso, o trabalho realizado à distância também não sofre as limitações de duração de trabalho que estamos a estudar. Essa última hipótese de teletrabalho foi incluída pela Reforma Trabalhista de 2017. Bom, meus caros, infelizmente, embora fosse o nosso objetivo terminar o estudo da duração do trabalho ainda nessa unidade, isso não será possível por limitações de tempo, né? Ainda temos muito assunto desse tema para estudar, a exemplo dos intervalos interjornada e intrajornada. Por isso, vamos terminar o tópico duração do trabalho no próximo bloco. Finalizamos aqui essa terceira unidade de ensino. Esperamos, sinceramente, que essas aulas estejam sendo proveitosas. Dúvidas, como sempre, devem ser direcionadas ao respectivo fórum de discussão. Obrigado pela atenção, bons estudos e até breve.